Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus nesta manhã tão especial, dia 29 de janeiro, onde nós estaremos estudando um pouco mais a nossa escola bíblica dominical. Quero desde já louvar a Deus por tua vida, louvar a Deus pela tua casa, tua família, por quanto você está conosco, e nós estaremos aqui por alguns instantes louvando a Deus e aprendendo um pouco mais da sua santa e gloriosa mensagem, a palavra do Senhor, e nós estudaremos nesta manhã avivamento na vida da igreja. E vamos estar então aprendendo um pouco mais desta importante matéria para os nossos corações. Quero orar por tua vida, por tua casa, pela tua família, rogando a Deus que Deus abra o nosso entendimento para que neste dia nós então conseguimos absorver um pouco mais da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do teu santo Filho, nós oramos a ti nesta manhã, rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, abra o céu sobre nós, venha sobre nós a tua graça, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de sabedoria, dá-nos graça, abra o nosso entendimento para que possamos absorver, guardar e assimilar a tua palavra aos nossos corações. Sê conosco, seja com este amado irmão em sua casa, que ele possa também ser abençoado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, nós vamos estar estudando hoje a aula de número 5, avivamento na vida da igreja. Desde já está aí na tua tela o nosso tema, esse tema tão importante. Estamos falando sobre avivamento, a importância do avivamento. Avivamento na nossa vida, avivamento na nossa casa, avivamento na nossa família e também avivamento na igreja. E vamos entender de uma forma muito linda como este avivamento ele está então atuante. O texto áureo desta manhã nós vamos estar lendo, que diz assim, que está em Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Este importante texto áureo, a verdade prática, nós também estaremos lendo. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo e na vida da igreja. Este importante texto áureo, a leitura bíblica em classe. Convido você que está em casa, pegue a tua Bíblia, estaremos lendo, está em Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, e porquanto cada um os ouvia falar na sua língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeu, Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, a Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. E árabes todos os temos ouvidos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, e falavam uns para com os outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou
vinho, né? Então, a introdução, nós vamos falar nesta manhã, Atos capítulo 2, esse é o nosso tema principal, e a partir deste instante, então, nós vamos estar falando. Muito bem, a palavra-chave desta manhã é vida, e nós temos vida em Cristo, e o Espírito Santo, Ele nos traz justamente a vida. Introdução, desde a antiguidade da igreja, nos tempos antigos a igreja sempre caminhou e andou sobre a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduziu a igreja e quem trabalhou sobre a igreja, dando a ela este enchimento. E na aula de hoje, neste dia, nós vamos estar falando sobre justamente como se dá esta função, como que a igreja, ela então trabalha, como as suas atividades mediante o derramar do Espírito Santo. Muito bem, objetivos da nossa lição, objetivo da nossa aula de hoje, voltar aqui, é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e quem era este público-alvo. O segundo objetivo, nós vamos estar expondo a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O segundo objetivo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. E o terceiro objetivo, demonstrar a importância de um ministério ungido para os nossos dias atuais. Muito bem, a introdução, nós já comentamos há pouco, nós vamos falar nesta manhã e vamos entender como funciona o aspecto do derramamento do Espírito Santo e como a igreja dos dias atuais tem trabalhado esta importante tarefa. Tópico da número 1, o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é um chamado, e o público-alvo, é um chamado abrangente do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender que este chamado abrangente, este chamado que foi então feito por Jesus Cristo, ele cumpre, ele segue algumas regras, algumas normas, e dentro dele algumas condições a ser executadas para que algum irmão, algum crente seja batizado pelo Espírito Santo. A primeira condição, ela está aí na tua tela, é a experiência da salvação. Não há como receber o batismo no Espírito Santo, não há como passar pelo Pentecostes sem antes passar pela experiência da salvação. Antes vem o Calvário, antes vem o arrependimento. Olha só comigo, a experiência da salvação. Essa experiência da salvação, ela tem que ser real, nítida, na vida daquela pessoa, na vida daquele irmão que almeja o batismo no Espírito Santo. Há uma necessidade do que? Arrependimento, uma consciência da salvação, da obra eficiente da obra de Cristo no Calvário. Há uma necessidade de arrepender-se, há uma grande importância o arrependimento no coração daquela pessoa que almeja o batismo no Espírito Santo, passar pelo Calvário, muito importante, e também ter o Evangelho vivo, crer no poder do Evangelho. Esta é a condição de número 1, o passar pelo Calvário, arrependimento, metanoia, a mudança de mente, a mudança de conduta da sua vida. A segunda grande verdade é a obediência, é obedecer a Deus. Não há como receber o batismo no Espírito Santo sem este irmão, esta pessoa, ela ser obediente. A obediência é algo que Deus requer daquela pessoa
que almeja o batismo no Espírito Santo. Obedecer, obediência ao Senhor, obediência à sua palavra e obediência à sua vida, ao modo de conduta da sua vida. Muito bem, este chamado abrangente, ele também tem o terceiro tópico, e o terceiro tópico é santificar-se. Não há outro caminho, não há atalhos, não existe atalhos para receber o batismo com o Espírito Santo sem que haja santificação. Precisa se santificar. A Bíblia nos diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Precisa ter uma vida de santificação, uma vida santa, uma conduta de vida santa. Sem a santificação não há outro caminho, não há outro meio para que este irmão, este ouvinte que almeja o batismo com o Espírito Santo. Esse chamado de Jesus é para todos. Para todos, ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Muito bem, vamos seguindo um pouquinho para frente. A Bíblia nos mostra que o batismo com o Espírito Santo não é para um público pequeno, um público seleto, um público exclusivo, não, é para todos. A Bíblia diz que o batismo com o Espírito Santo, o derramamento com o Espírito Santo, este dunamis do Espírito Santo não é para um público seleto, um público exclusivo, mas sim para todos que almejam receber. A Bíblia diz que, e nós vamos entender aqui nesta manhã, que no cenáculo estavam aproximadamente 120 irmãos orando, e de repente houve uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E o tópico de número 2 diz que os discípulos, eles então receberam este derramamento do Espírito Santo. Quem eram eles? Eram salvos, eram irmãos salvos em Cristo, que se reuniam no cenáculo, em um ambiente espaçoso, grande, aonde eles então estavam ali em oração. Mas não era somente um dia, eles estavam aproximadamente 10 dias orando, implorando, suplicando, e estavam ali sem desanimar, sem recuar. Aleluia, estavam aguardando o derramamento do Espírito Santo. Eles esperavam o cumprimento daquilo que Jesus havia dito a eles, e o Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles oravam aguardando o cumprimento desta ordem que Cristo deu. E de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados ali na casa. Ao final do capítulo de Atos, ao final do capítulo 2 de Atos, o apóstolo Pedro diz que tudo isto diz respeito a vós, aqueles que estavam naquele instante, a vós, a vossos filhos e também aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Na pregação do apóstolo, ele então frisa que o cumprimento do que o profeta Joel havia dito, o derramamento do Espírito Santo, eram para aqueles que estavam ali, para vós, para os vossos filhos, outra geração, e também todos os que estão longe, e também todos quantos o Senhor Jesus chamar. Interessante que diz assim: o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografia. O batismo com o Espírito Santo, novamente, nós falamos que ele não é fechado, restrito a
poucos ou apenas a um grupo pequeno. O batismo no Espírito Santo abrangeria então todos os povos, todos os salvos, independente de época, cultura e também de geografia. O batismo com o Espírito Santo é para você que está em casa, é para você crente, salvo em Cristo Jesus, que já entendeu, já que cumpre na sua vida, que houve entendimento do Calvário, da obra eficiente, eficaz de Cristo no Calvário. Então você, querido irmão, você que tem uma vida santa, uma conduta de vida, uma prática de vida, fé no Evangelho, você é um público que pode, você é um crente que pode receber o batismo com o Espírito Santo, independente de época, cultura ou geografia. O tópico seguinte diz o engano dos sensacionistas. Quem são este grupo aí? Sensacionismo é um grupo, é uma corrente, que é uma corrente que eles anunciam e afirmam que os dons espirituais, eles cessaram na vida da igreja. Este grupo, eles afirmam a sua conduta, a sua linha. Eles afirmam que o derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, eles se findaram na igreja de Atos, somente naquela época apostólica, que não são para os dias atuais, que não são para esses dias em que nós estamos então atravessando. Eles afirmam que cessaram, que o batismo com o Espírito Santo foi exclusivo naquele momento, naquela época, para um público seleto. E para que esta mentalidade, esta linha teológica que este grupo dos cessacionistas defendem, para que eles tenham apoio, eles fazem uma verdadeira ginástica, eles aplicam uma interpretação que não existe, fazem uma ginástica para que a sua ideia, a sua mentalidade seja então justificada de acordo com o que eles querem, de acordo com aquilo que eles acreditam. Outros também acreditam que o batismo no Espírito Santo é a sua conversão. A própria conversão já é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, esta prática dos cessacionistas, ela está completamente equivocada, porquanto nós aprendemos que, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo, com evidências físicas de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade. Então não é restrito para uma época da história, não ficou restrito em Atos capítulo 2, não, é para a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja, nos dias atuais. E esta realidade espiritual, ela está para todas as épocas, culturas e geografias em que haja um salvo em Cristo Jesus. Então você que está aí em casa, nos vendo, que está acompanhando juntamente, lendo juntamente conosco, você está entendendo que o batismo com o Espírito Santo, ele é atual e está disponível para a sua vida. Vamos seguindo, queridos irmãos, a síntese do tópico de número 1, que é muito importante, diz assim: o batismo no Espírito Santo é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Então, os cessacionistas estão equivocados. Graças a Deus, nós estamos hoje, nos dias atuais, experimentando o derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e nós estamos vendo todos os dias o quanto Deus tem agido e Deus tem feito grandes obras no meio do seu povo. Vamos para o tópico de número 2,
dinamismo da igreja apostólica. O tópico 1, a igreja nasce avivada. A igreja de Cristo, a igreja que teve a inauguração no dia de Pentecoste, esta igreja, ela não nasce anêmica, ela não nasce apática, ela é uma igreja que nasce viva, ela é uma igreja que nasce avivada, porquanto o seu fundador está vivo e permanece no meio da sua igreja. Do ponto de vista histórico, a igreja, ela passa a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada. Graças a Deus, a igreja nasceu avivada e permanece avivada. A igreja está viva, a igreja está atuante. Assim como no dia da inauguração daquela tenda, o tabernáculo feito no deserto, a glória de Deus ali foi derramada, e o Espírito e Deus então entra naquele ambiente e aquele local é tomado da mesma forma. Atos capítulo 2, o cenáculo foi tomado diante da graça e do agir do Espírito Santo. Vamos para o tópico seguinte. A igreja depois do Pentecoste, nós vamos ver uma igreja ativa, uma igreja atuante, uma igreja que o Senhor Deus vem operando maravilhas, sinais. Eles anunciavam o evangelho com autoridade, com muita unção, havendo o Senhor então cooperando com eles, com sinais, maravilhas, curas, enfermos eram curados e todos eles seguiam, não desanimavam, mas eles seguiam firme na perseverança da oração, no partir do pão, na comunhão, e o Senhor Deus foi então operando maravilhas no meio daquele povo. Havia naquela época este avivamento espiritual da igreja apostólica. Ele nos mostra, e nós vamos entender que havia um grande cuidado em duas esferas: a esfera espiritual, a igreja mantinha a prática da oração e da palavra, e na esfera social, a comunhão, suprindo a necessidade dos mais carentes. A síntese do tópico 2, a igreja do Pentecoste nasceu avivada e permaneceu avivada e continua avivada. Isso explica o porquê a igreja é tão dinâmica e tão atuante. Vamos para o último tópico, o terceiro tópico: um ministério ungido para os dias atuais. O subtópico 1, nós vamos ver que na unção do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, a ministração da palavra, ela é regada até os dias de hoje com salvação de almas, ela é regada com a atuação do Espírito Santo, e nós podemos encontrar almas sendo salvas, expulsão de espíritos malignos, os demônios saem, a igreja vai avançando, a imposição das mãos sobre os enfermos, e nós estamos experimentando e vemos constantemente na nossa igreja, aqui no nosso templo sede, bem como também em todas as congregações, nós estamos vendo vidas sendo salvas nas ruas, dentro dos templos, nos bairros, e o Senhor Jesus está salvando, libertando e também dando um grande agir do seu Espírito. O subtópico de número 2 tem que ser um ministério autenticado por Deus. Este ministério tem que ser ungido por Deus. Ele tem que ser comprovado, tem que ter o selo de aprovação da parte de Deus. Deus aprovando. E é interessante que o trabalho do obreiro, o trabalho da congregação, para que ele tenha sinais, para que ocorra maravilhas, para que haja este crescimento, que ocorra este dunamis atuante na vida da igreja, tem que ser autenticado por Deus, aprovado por Deus, tendo selo de aprovação do Espírito do Senhor. E também, no tópico seguinte,
para ter um ministério ungido nos dias atuais, ele tem que glorificar a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Todas as nossas ações, eles devem glorificar a Cristo. Todas as atividades da igreja, ela deve glorificar a Cristo. E este glorificar a Cristo é enaltecê-lo, é bendizê-lo, é dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todas as nossas ações, eles glorificam e devem glorificar o nome do Senhor. Não é por acaso que o nosso Senhor declarou que a obra do Espírito Santo é glorificá-lo. O Espírito do Senhor glorifica a Deus. O Espírito Santo, ele glorifica a Deus. Diz assim, toda mensagem do Evangelho e a atividade sobre os cuidados do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo, eles devem glorificar a Cristo. Graças a Deus, as nossas atividades, o louvor que você entoa, o cântico que você adora a Deus nos grupos, ele é para glorificar a Cristo, enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. A síntese do último tópico, diz assim: um ministério abençoado, ele deve ser ungido pelo Espírito Santo. Ele deve ser ungido, ter esta confirmação do Espírito Santo, autenticado por Deus e tendo como finalidade a mais importante, então, de glorificar a Cristo Jesus, a quem é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A igreja, ela está na terra para glorificar a Cristo. A igreja está atuante para glorificar a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Este derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, este derramar, este dunamis, este grande agir, ele não ficou retido naquele momento. Ele foi se espalhando por toda Jerusalém, Judeia, até os confins da terra, e foi se espalhando, e nós estamos, e até os dias de hoje, nós experimentamos frutos deste grande agir da parte de Deus. Nós não temos tempo hábil para nós falarmos de tanto agir de Deus, o mover de Deus, porquanto o Senhor tem feito em toda a nossa igreja, na nossa nação e em toda parte do mundo. A conclusão, a igreja apostólica, ela nasceu sob o avivamento do Pentecoste. A igreja nasceu no fogo. A igreja nasceu no derramamento do Espírito Santo. A igreja nasceu debaixo do grande agir de Deus, a graça de Deus. E então, esta igreja que nasceu sobre o avivamento do Espírito Santo, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo, esta igreja, ao longo de sua história, aprendemos a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano limitado aos homens, aos mensageiros, a membros e também a congregados. O que fez toda a diferença ao longo da igreja apostólica foi
a unção do Espírito Santo, este grande agir do Espírito Santo sobre a sua igreja. E não podemos deixar a chama apagar. Irmão, não deixa a chama do Espírito Santo acesa em seu coração apagar. Mantenha ela viva, mantenha ela atuante, mantenha ela debaixo da graça do Espírito Santo. Nesta manhã, renova a chama do teu coração, da tua alma, seja renovado por este Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito atuante em nosso meio, mas é o mesmo Espírito que atua também aí na tua casa. Você que nos ouve nesta manhã tão importante, seja renovado pelo Senhor, renove-se a si mesmo, busque a presença do Senhor. Você que não é batizado com o Espírito Santo, não se conforme, busque isto para a tua vida, busque isso para o teu crescimento espiritual. Você verá o quanto este agir de Deus na sua vida será um divisor de água e será algo tão importante, marcante, inesquecível na tua vida e para com a tua casa. Fechando, a unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Amém? Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Esta aula tão importante, tão sublime, como que é glorioso nós falarmos sobre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o dunamis do Espírito Santo na tua vida. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo continue sobre a tua casa e sobre a tua família. Quero orar por ti, querido Deus e amado Pai. Em nome do teu santo Filho, nós oramos agora por este irmão que está na sua casa, impossibilitado de vir ao templo. Querido Espírito de Deus, visita a casa dele agora, visita o coração deste crente, o coração deste ouvinte, o coração deste irmão que está assistindo esta aula pelo YouTube, que o Senhor possa tocá-lo, enchê-lo, renová-lo. Ó Pai, renova esta família, este irmão que não sente força, não sente ânimo, que ele seja tocado pelo teu poder nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.